Convido a ficar em pé, nós queremos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, que o Senhor esteja através de nós com o Teu Espírito Santo para no meditar desta palavra, nos enchermos de conhecimento, mas principalmente com o consolo que recebemos através do que Jesus fez por nós. Esteja agora com cada um aqui presente, bem como aqueles que estão acompanhando de forma online, através do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Não há outro rei que nos faça ver ou que nos faça enxergar. Quem quiser abrir o texto de João, capítulo 9. Hoje nós não lemos todo o capítulo, pois esse capítulo 9, ele fala de um episódio. E aqui é interessante que João não é muito a característica desse evangelista dele dar tantos detalhes sobre algo que aconteceu. Mas aqui ele faz um longo relato do que aconteceu com uma pessoa até então extremamente insignificante, poderíamos dizer assim. O texto que o André leu, a partir do versículo 35, 34 do capítulo 9, é o final dessa história. O começo dessa história é interessante. Normalmente os evangelhos falam sempre o seguinte: Jesus estava andando. Por onde Jesus passou? A caminho de. É interessante essa ênfase no movimento de Jesus. Esse mesmo João, quando olha as visões que Deus dá para ele sobre o Apocalipse, ele vê Deus no trono. E é interessante que a palavra que João usa para falar sobre Jesus é uma palavra que entona movimento. Jesus não está parado no seu trono, ele está em movimento. Quando Jesus dá a ordem para os discípulos, ide por todo o mundo, a tradução literal seria, por onde forem, indo, né? Não uma ação de, eu preciso partir desse ponto para chegar nesse, mas sim o entendimento de, enquanto eu estou vivendo, por onde eu estiver andando. E aqui de novo, o evangelista João, nesse caso, fala o seguinte: Jesus estava andando, caminhando, indo para algum lugar, quando viu aquele homem, um homem cego de nascença. Jesus então para, e os discípulos também param. E a pergunta que é feita dos discípulos é: esse cara aí deve ter pecado pra caramba para ter nascido assim. Se não foi ele, certamente foi a sua família. Porque alguém nascer com um problema desses não é de Deus. Então Jesus faz uma coisa meio que nojenta, né? Dá uma cuspida no chão, pega um pouquinho de lama. Hoje em dia a gente já fala: ah não, Jesus está louco? Não, por favor, uma coisa mais saudável, né? Bota um alquinho, por favor, dá um jeito. Mas Jesus faz isso, e ele tem uma intenção em fazer isso. Ele faz isso, coloca nos olhos do cego, e aí, de novo, tantos outros milagres Jesus falou, aconteceu. Uma mulher tocou, aconteceu. Jesus disse: pode ir para tua casa que já está tudo pronto. Nem precisou ir. Milagre à distância. Mas esse aqui, ele gospe, pega na terra, coloca nos olhos e diz o seguinte: agora você vai lá no tanque de Siloé e se lave. Aí o cego vai até o tanque, se lava, e nesse momento vocês já sabem, né? Os fofoqueiros do bairro, o qual eu sempre me incluo, já estavam de butuca. O que está acontecendo? Foram atrás do cara. E aí quando ele se lava, ele volta a ver. E aí aparecem dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas, que são os fofoqueiros de plantão, né? E eu estaria ali perto, que é muito bom saber das coisas. E eles olham para aquilo e perguntam: quem é que foi que fez isso aí? Não, como é que você voltou a ver? E ele diz: ah, foi um tal de Jesus. E o texto diz: onde ele está? E esse grupo então de pessoas foi atrás de Jesus. Se encerrou aí. Um segundo grupo de pessoas
que aqui são chamados de fariseus, não todos. Tinha uma grande parte dos fariseus que estavam acreditando em Jesus, né? Ou que seguiam Nicodemos, e através daquilo que Nicodemos estava dizendo, eles também estavam com Jesus. Mas alguns desses que não estavam com Jesus pegaram esse homem e começaram a perguntar para ele: o que você fez? Eu lavei o rosto aqui no tanque de Siloé e fui curado. Mas quem te curou? O tal de Jesus aí. Mas esse cara deve ser pecador por estar curando num sábado? Aí o cego responde: se ele é pecador, eu não sei, só sei que eu estou vendo. Esse é o fato. Se esse Jesus é uma pessoa ruim ou não, também não me importa. O que importa é que eu estou vendo. Isso aí deve ser algum truque. É hipnoterapia isso aí. Vamos ver, vamos chamar agora os teus pais para ver o que eles vão falar. Aí chama os pais, e os pais: não, sempre foi cego, né? Que bom que ele está vendo. Agora, ele já tem idade para responder o que vocês estão perguntando, então falem com ele. E aí, o cego então diz: mas se vocês não estão acreditando nesse que me curou, acho que vocês estão errados. E aí, expulsam ele da igreja, expulsam ele da sinagoga por estar falando lorota, ou por estar ofendendo a honra dos fariseus. E aí Jesus fica sabendo, né? E como é que Jesus ficou sabendo? Por causa dos fofoqueiros, viu como é bom ter fofoqueiro? Mentira. Jesus ficou sabendo, né? De alguma forma ele ficou sabendo do que aconteceu. E aí ele vai atrás então desse rapaz, desse homem, e pergunta. Essa pergunta aqui é sensacional. Você crê no Filho do Homem? De novo, essa é uma definição de Jesus que quando os fariseus ouviam isso, ficavam indignados. Porque Filho do Homem quer dizer Filho de Deus. Filho do Homem era um título que seria dado apenas para o Messias, o Cristo. Ninguém poderia, digamos assim, perguntar até para outra pessoa: você crê no Filho do Homem? E aí, esse rapaz faz uma outra pergunta de forma muito inteligente: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E aí Jesus disse: você já ouviu. Mas como assim, se antes, no momento em que Jesus apareceu para esse homem, ele ainda era cego? O homem só foi enxergar depois que Jesus já tinha saído. O que Jesus está dizendo? Você já ouviu. E é ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem. Esse é um relato muito interessante, que o texto mesmo diz que isso aconteceu para manifestar a glória de Deus. E onde é que está a glória de Deus aqui nesse texto? No fato do homem voltar a enxergar, ou no fato do homem dizer eu creio? Óbvio que é no fato do homem dizer eu creio. O que esse texto está nos ensinando não é sobre esse Jesus que faz milagres físicos, mas é esse Jesus que faz o milagre do crer, mesmo sem ver. Esse cara já estava crendo em Jesus antes mesmo de Jesus fazer o milagre. E aí vem a nossa temática. Como é que nós podemos enxergar as coisas? Ou algumas outras perguntas podemos fazer. Quais as coisas que não queremos enxergar? Essa é uma boa pergunta. Outra pergunta seria: quais as coisas que nós não queremos que os outros enxerguem? Se a gente olhar para esse cego, a gente vai ver que normalmente as pessoas olhavam para ele e viam: pecador. Esse é um pecador. E ele nem precisava demonstrar que era um pecador, porque as pessoas já tiravam as suas conclusões. Hoje em dia, um medo que nós temos é o medo das pessoas dizerem que nós somos pecadores. E aí vem a questão: o que nós escondemos das pessoas para que elas não enxerguem em nós pecado? Se a gente tivesse uma deficiência física tão forte como esse cara, alguém poderia dizer: esse aí é pecador. Mas hoje em dia não. Hoje em dia ninguém fala isso. Mas pode ser por algumas manifestações que nós temos no dia a dia, nas nossas redes sociais, em qualquer lugar, as pessoas podem olhar para nós e falar: esse é pecador, olha o que ele faz.
Essa semana ou esse mês estreou um filme na Netflix. É esse aqui, Luther, né? Ao Cair da Noite. É um filme bem clichêzão. Eu não vou dar spoiler aqui porque o filme não tem spoiler para ser dado. Tudo acontece na primeira cena já. Mas esse rapaz aqui, esse senhor aqui que fez o Sméagol, né? Ele é o vilão do filme. E a forma com que ele tem de ser o vilão é bem interessante. Ele é um serial killer. E a forma com que ele tem de matar as pessoas é chantageando elas. Ele é um hacker ou tem um grupo de hackers que descobre tudo aquilo que a pessoa faz na internet ou tenta esconder. Ativa a webcam, ativa a câmera da TV, analisa todos os dados, o histórico de navegação dessas pessoas e aí começa a chantagear elas dizendo: se você não fizer o que eu estou pedindo, eu vou mostrar isso aqui para todo mundo. Tanto é que tem pessoas no filme que até se suicidam de tão horrível que é aquelas coisas. E ele vai fazendo essa chantagem e o filme vai mostrando pessoas que aparentemente são pessoas tranquilas, pais de família, mulheres que têm grandes cargos em empresas, pessoas que a gente diria: nossa, esse aí é um exemplo a ser seguido. Então ele pega essas coisas que eles não querem que vejam e diz o seguinte: se você não fizer o que eu estou pedindo, eu vou mostrar para todo mundo. Aí tem uma cena interessante lá, em que um policial foi chantageado também, e na fala, o policial, quando viu que foi entregue, ele diz assim: quer saber? E nem era uma coisa tão horrível, mas o medo que eu tenho dos outros enxergarem é muito maior do que a própria situação que eu não quero que enxerguem. Então vejam, esse filme nos traz esse dilema que hoje nós temos. Quantas coisas nós escondemos por medo de que os outros vejam, às vezes, quem realmente somos. E não é fácil a gente se abrir para isso. Não é fácil a gente ter coragem de realmente confessar quem nós somos. Por isso, no início do nosso culto, nós queremos fazer com que todos vejam que somos pecadores, que temos coisas que escondemos, que nem pode ser, uau, tão horrível, mas que para nós, se alguém descobre, a gente vai ficar, acabou o mundo para mim. Então tem coisas que a gente quer que não sejam vistas. Agora, um outro exemplo que aconteceu essa semana, sobre essa questão de ser visto, eu não acompanho o BBB a não ser pelo Twitter, o Big Brother Brasil. Aí essa semana estava eu lá no Twitter vendo todas as manifestações carinhosas de ódio que aquela plataforma tem, e numa delas eu comecei a ouvir que MC Guimê sapato, cara de sapato. O que é isso que está acontecendo? Quem é cara de sapato? Aí fui procurar o que estava acontecendo, esses dois sujeitos aqui, né? O MC Guimê e o cara de sapato. Aí eu fui ver, eles foram expulsos do Big Brother porque assediaram uma menina lá que entrou no programa semana retrasada, uma coisa assim. E aí, eu fiquei pensando, e eu estava com esse texto na mente, com esse sermão na mente, e pensei o seguinte: cara, os caras estão na casa mais vigiada do Brasil, com câmeras em todas as partes da casa, e eles ficavam passando a mão na menina, como se ninguém estivesse vendo. Bem feito, foram expulsos, agora, né, que se arrependam disso. Mas, vejam só, mesmo todo mundo vendo, eles acharam que não seriam descobertos, ou que as pessoas viriam aquilo e não dariam tanta importância. Isso também às vezes nós temos, não nessa proporção, né? Mas às vezes nós deixamos que as pessoas vejam algo que não queremos que elas vejam, porque não temos como controlar. E aí quando as pessoas vêm e nos indagam: poxa, mas eu estou vendo que você está fazendo isso. Não, meu filho, isso é da sua cabeça. Isso é você que está me acusando. Isso é um ponto de vista seu. Enfim, se nós olharmos para esse texto que lemos hoje e vermos os fariseus,
eles não queriam ver, ao final de tudo, Jesus. E por que eles não queriam ver Jesus? Porque eles estavam muito confiantes que a sua forma de ver o mundo através das leis que eles tinham colocado era a melhor forma que se tinha para que as pessoas enxergassem Deus. Vejam, os fariseus não queriam que as pessoas enxergassem o diabo. Os fariseus não queriam que as pessoas enxergassem outros deuses. Os fariseus queriam que as pessoas enxergassem Deus. E por isso eles eram tão zelosos em obedecer à lei, porque para eles, se as pessoas não observassem as leis, elas não iam enxergar Deus. Então, de uma certa forma, a lei, ela faz com que a gente não faça com que outros enxerguem quem realmente somos. E os fariseus eram preocupados com isso. Olha, se as pessoas veem você trabalhando no sábado, vão pensar que você é do mal? Vão pensar que você não crê em Deus? Então não trabalhe, eu estou cuidando de você para não fazer isso. Não deixe que os outros enxerguem aquilo que você é. Então, nessa reflexão de não, às vezes, deixarmos que os outros vejam quem somos, como é que Jesus aparece na nossa vida? Jesus certamente sabia que aquele cego era visto por outras pessoas como um desprezível, um pecador que não teria perdão de forma alguma. Era essa a visão que as pessoas tinham daquele homem. Jesus enxergava aquele homem de forma diferente. Jesus enxergava aquele homem assim como enxergava todos os outros. Alguém que precisa ver o Filho do Homem. Alguém que precisa crer no Filho do Homem. Por isso, quando nós falamos de fé, a fé é algo que nos faz enxergar. E esse texto também está falando sobre isso. Porque no final do texto, Jesus fala para os fariseus: vocês, mesmo vendo, não querem fazer isso. Vocês não querem crer. Vocês não querem ter fé naquilo que vocês estão vendo. Porém, o texto de Hebreus nos traz a seguinte questão: ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pegando esse texto e aplicando nesse contexto do cego, quando que o cego começou a ver? Antes dele se lavar no tanque de Siloé. Porque aquilo que era invisível, até mesmo fisicamente para ele, entrou no coração dele. Pois ele ouviu as palavras de Jesus. Essa fé invisível habitou nele, um ser visível. E a partir disso, quando ele lavou e começou a enxergar, aquilo começou a ser visto por outras pessoas. Então a fé, ela é invisível, porque a gente não consegue ver a salvação. A gente não consegue, até mesmo hoje, se sermos bem literais, formos bem literais, a gente não consegue ver Jesus, a gente não consegue ver Deus, mas mesmo assim a gente crê nesses fatos que são dados a nós. Mas ao mesmo tempo, assim como na criação, quando não existia nada, através da palavra as coisas foram formadas. No nosso coração que não existe fé, através da palavra foi formada essa fé. Ela vai fazer com que as coisas se tornem visíveis. E como isso? Tiago nos auxilia. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. A fé é visível hoje? Óbvio que sim. Por quê? Porque nós damos testemunhos daquilo que Deus fez em nós.
E como é que a gente pode dar testemunho daquilo que Deus fez em nós? Fazendo as coisas simples? Nos lavando? Ou poderíamos dizer, sendo batizados? Esse é o maior testemunho que a gente pode dar. Mas também podemos mostrar a nossa fé quando somos bons maridos, esposas, pais, filhos, empregados. Ali nós podemos fazer com que as pessoas enxerguem essa fé que para nós pode até ser invisível. E o último conselho que eu quero dar para nós, através das palavras do Santo Agostinho, ele pega o texto de Hebreus e o texto de Tiago e faz uma coisa só. A fé consiste em acreditarmos no que não vemos e, como recompensa, vermos aquilo em que cremos. Pode ser que ficou meio confuso, eu demorei quase um dia para entender isso aí. Tanto é que a partir desse texto que eu fui procurar outros textos e acabei achando Tiago e Hebreus, porque é de uma profundidade absurda. A fé consiste em acreditarmos do que não vemos. Não vemos a nossa salvação de uma forma, tá aqui, tá escrito aqui, Lucas Pinsgrafunder, CPF, não sei o que, está salvo, né? Está ali reconhecido em firma no cartório. Não tem isso. Mas eu sei que sou. Eu sei que sou. O batismo me confirma isso, né? O batismo me dá isso, na verdade. A Santa Ceia também me dá isso. Porém, como recompensa, vemos aquilo em que cremos. O que não queremos que os outros enxerguem em nós? Muitas coisas. Mas uma delas não pode ser a nossa fé. Nós não precisamos ter vergonha ou medo de que as pessoas enxerguem a nossa fé. Pode ser que a gente esconda que estamos fazendo reflexões diárias no nosso grupo de WhatsApp, mas não queremos compartilhar isso porque não quero que os outros saibam. Pode ser que a gente esconda que ao invés de estar vendo baixaria na internet, eu estou assistindo a série The Chosen. Mas eu não vou falar sobre isso porque pode ser que meus amigos mais íntimos ou pessoas do meu círculo de trabalho pensem que eu sou um Zé Mané por crer em Jesus, ou que eu estou desatualizado. E aí, um exemplo que eu trago por último é desse senhor aqui, Reverendo Dr. Samuel Theodore Kamaleson, é um indiano. Ele foi por muitos anos vice-presidente da Visão Mundial, um dos maiores grupos que nós temos cristãos no mundo todo que fazem trabalhos humanitários. É um grupo muito grande, eu não sei se é o maior que temos dentro do cristianismo, voltado a ir até as pessoas que estão sofrendo no mundo todo. E o testemunho desse cara, que humanamente falando, foi muito importante, ele já morreu, mas foi muito importante, foi o seguinte: ele estava na faculdade de veterinária, e o colega de quarto, isso na Índia, e o colega de quarto dele, ele conta que do nada o cara mudou completamente a sua forma de viver. E ele estranhou isso. Mudou para melhor? E ele estranhou isso. Ele disse: o que aconteceu na tua vida? E aí ele responde que o amigo dele disse assim: Jesus está comigo. Essa foi a simples frase que esse cara, um não cristão, não apenas ouviu, mas viu. Ele viu o colega dele mudando a sua forma de viver. E ele estava intrigado com aquilo. Mas o que aconteceu com esse cara? E aí então ele pergunta. Por isso, ver é algo que nós precisamos deixar que as pessoas façam na nossa vida. Deixem elas ver a nossa vida, não como hipócritas, mas como pessoas que querem que elas sejam salvas. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu preciso mudar completamente o meu jeito de viver, fazer 300 Pai Nosso, Ave Maria, ir no culto todo domingo, ler a Bíblia todos os dias, ficar orando no monte, jejuar, fazer um monte de coisa? Não, meu filho.
Deixe que apenas os outros enxerguem que Jesus está com você no momento em que você não espera que alguém esteja te olhando. Ninguém estava olhando para o cego. Ninguém. A não ser Jesus. Pode ser que as pessoas hoje que estão ao nosso redor, que ainda não enxergaram Jesus, estão precisando que alguém enxergue nelas o próprio Jesus. Esse é o nosso trabalho. Se eu olho para uma pessoa e já condeno ela por muitas coisas que ela aparenta ser, eu vou estar tirando Jesus da vida dela. Se eu olho para uma pessoa e enxergo Jesus na vida dela, eu digo, essa pessoa é igual a mim? Alguém que era um pecador e foi salvo? Alguém que estava distante de Jesus e Jesus mesmo o trouxe para perto? Por isso Paulo, no texto de Efésios, vai novamente tocar sobre esse assunto de sermos luz, de fazermos com que as pessoas enxerguem, vejam essa fé que temos, não apenas confessando ela no culto, mas confessando ela através das nossas ações. Por isso essa frase de Agostinho é tão impactante. A fé consiste em acreditarmos no que não vemos e, como recompensa, vermos aquilo em que cremos. Quando tem um batizado aqui na igreja, e agora eu encerro, eu digo, estamos tendo a oportunidade de ver aquilo que cremos. De ver. Não é ver espiritualmente, é ver ali, nos nossos olhos, aquilo acontecendo. Quando a gente ouve uma pessoa dizendo que crê em Jesus Cristo, a gente está vendo aquilo. Que a nossa vida possa ser essa visão que os outros precisam para enxergar Jesus no centro delas. Também Jesus como seu Salvador. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.